Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao concerto de final de ano da Orquestra Acadêmica e Corais do Instituto de Artes da Unesp. Saudamos aos dirigentes da universidade, professores, servidores e alunos, familiares, amigos e demais convidados aqui presentes. É uma honra tê-los conosco nesta noite. Inicialmente, gostaríamos de fazer nossos agradecimentos à Catedral Evangélica de São Paulo, que generosamente abre suas portas para esta apresentação. Agradecemos também à professora doutora Valerie N. Albright, ilustríssima diretora do Instituto de Artes da Unesp, campus de São Paulo, pela parceria que, mais uma vez, possibilitou neste concerto de final de ano a participação dos corais do Instituto de Artes, que são coordenados pelo professor doutor Fábio Miguel e professor mestre William Coelho. A Orquestra Acadêmica da Unesp faz parte das atividades da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, ligadas ao Comitê Central de Ação Cultural, órgão assessor daquela Pró-Reitoria. Nesse sentido, passamos agora a palavra para a professora doutora Cleópatra da Silva Planeta, digníssima Pró-Reitora de Extensão. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A extensão universitária constitui-se num ambiente de interação da universidade com a comunidade. As ações culturais possibilitam não apenas essa interação, mas também a ampliação de referências, experiências e visões de mundo que, construídas coletivamente, contribuem para o exercício pleno da cidadania. A Orquestra Acadêmica e o Coral são constituídos por alunos do Instituto de Artes. Estudantes de regência também atuam à frente ao grupo. Os solistas, que os senhores assistirão, são alunos, ex-alunos do Instituto de Artes e também convidados. A orquestra nos dará o privilégio de ouvir hoje a peça Missa Abreviada, do professor José Maurício. Desculpe, do padre José Maurício. A gente está tão acostumado na universidade com professores, né? Mas é o padre José Maurício, o compositor brasileiro mais importante do período colonial. E não é executada há muitas décadas, talvez há mais de um século. Não existem gravações dessa peça. Para que ela pudesse ser apresentada nessa noite, a partitura foi estudada e recuperada, e este material, de agora em diante, se encontra disponível para consulta e novas execuções. A Orquestra Acadêmica, ela se apresenta na universidade e em diversos espaços culturais, difundindo uma produção cultural da maior relevância. Dessa forma, a Orquestra Acadêmica e os corais da Unesp são um exemplo da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária, a indissociabilidade, que é o princípio fundamental para que a universidade cumpra o seu papel junto à sociedade. Cumpre-se, assim, algumas das importantes finalidades de uma instituição universitária: unir as dimensões acadêmicas em um processo articulado e abrangente no interesse da sociedade. Eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe, né, que colaborou para que essa noite se fizesse, né, se realizasse. Então, em nome do Oscar, do Luiz Fernando e da Ângela, eu agradeço a todos que participaram na organização. Eu agradeço também à professora Valerie Albright, diretora do Instituto de Artes, ao professor e maestro Lutero Rodrigues, regente e diretor artístico da orquestra, aos professores Fábio Miguel e William Coelho, que são responsáveis pelos grupos corais do Instituto de Artes,
E um agradecimento especial ao professor Paulo Moura, assessor da Pró-Reitoria de Extensão, que alinha, né, todas essas ações extensionistas no âmbito, né, das artes. Então, um agradecimento também ao professor Paulo Moura. E eu desejo, né, um bom espetáculo a todos. Muito obrigada. Neste momento, para proferir a sua mensagem, fará uso da palavra o magnífico reitor da Unesp, professor Sandro Roberto Valentini. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos, né, no concerto de final de ano, que marca a celebração do encerramento e de início de um ciclo. Acho que isso é de fundamental importância, né? Qualquer que seja, né, a nossa origem religiosa, sem dúvida nós temos aqui um momento muito importante de transição, e o que eu falarei, ele transita, busca, né, recuperar esse momento dentro da forma como nós estamos atuando na administração da nossa universidade. Para mim é uma satisfação, né, para quem era para ser padre, né, falar numa casa, né, relacionada com a religião. Isso é bastante diferente. É a primeira vez que eu falo, não como um possível padre, mas sim como um reitor de uma universidade, né? Então, eu gostaria de dizer, né, da questão que eu ouvi recentemente e que eu considero muito importante, que é que a vida ela não é um tiro de 100 metros rasos, né, mas sim uma grande maratona, né? E nessa maratona, e eu coloco aqui a maratona de todos, inclusive dos nossos alunos que estão aqui do Instituto de Artes, ela exige muita determinação. O sucesso ele vem muito pela determinação nossa de vencer, né? Então, isso é muito importante, porque nós começamos a maratona, né, nesses 4 anos, ou seja, 42 anos, 42 quilômetros da maratona, e nós começamos aqui praticamente uma gestão de 4 anos, então nós estamos vencendo aqui praticamente 1/4 dessa maratona, né, os primeiros 10 quilômetros, vamos dizer. Mas o mais importante é que nós começamos essa maratona pelo período mais difícil, ou seja, é como na corrida de São Silvestre, nós estaríamos aí subindo a Brigadeiro Luiz Antônio. Então isso é muito importante, ou seja, chegamos até aqui, num ano difícil, e aqui eu gostaria de agradecer muito a equipe, né, que está comigo à frente dessa universidade desde o início do ano. Nos agradecimentos formais, sem dúvida, agradecer à professora Cléo, né, a nossa pró-reitora de extensão universitária, e toda a sua equipe que fez com que esse concerto se concretizasse na data de hoje, praticamente na véspera do nosso último conselho universitário, que será amanhã. Ou seja, eu praticamente nem tomei banho, né, vim da reitoria, né, preparando essa reunião de amanhã. Então, é um momento aqui interessante, eu espero que eu ainda não terminei o meu expediente, eu espero que eu saia daqui mais iluminado para terminar o meu expediente, já que o dia amanhã será bastante difícil. Gostaria de agradecer, sem dúvida, também a Valerie, eu não estou vendo ela, a diretora do Instituto de Artes, né, que está à frente desse instituto, que é, sem dúvida, algo diferente dentro da nossa universidade. Eu vejo que ele é um instituto de excelente qualidade, eu vejo os alunos, fico sempre impressionados com o trabalho que esses alunos e esses docentes realizam no Instituto de Artes, que, como já foi dito pela Cleópatra, né, esse concerto contará com a presença não só de diversos docentes, inclusive um docente que hoje é membro da equipe, que também já foi anunciado pela Cleópatra, mas também de discentes, egressos, além de convidados, né? E, finalmente, agradecer
quem hospedou ou possibilitou, né, a nossa presença aqui neste evento, que é a Catedral Evangélica de São Paulo. Bom, tem uma recuperação histórica dos autores, mas eu gostaria do não perder essa oportunidade para alinhavar com o contexto do nosso plano de gestão. Em relação ao padre José Maurício Nunes, eu gostaria de dizer que era mulato, descendente de escravos, nasceu pobre, mas recebeu uma educação sólida, tanto em música como em letras e humanidades. Suas elevadas qualificações artísticas e intelectuais se revelaram cedo e certamente fizeram a sociedade escravocrata de sua época atenuar as fortes restrições de acesso a posições de prestígio que existiam e ainda existem contra negros e pardos. Mesmo assim, enfrentou o preconceito. Justamente a respeito à adversidade, ao combate a todo tipo de preconceito, é um dos pontos mais fortes desta gestão, inclusive com a criação de um programa com foco na educação pela diversidade, pois é ela justamente que nos estimula a sermos mais criativos e competentes para vencermos os mais variados desafios. E destaco aqui, né, dentro da equipe da professora Cleópatra, o professor Juarez, né, que tem trabalhado muito nesse projeto de educar para a diversidade dentro da nossa universidade. Eu desejo aí muita sorte, né, Juarez, e sucesso, né, nesse trabalho bastante difícil, que mesmo no século XXI nós ainda presenciamos, mesmo dentro da universidade, onde nós deveríamos ter realmente as pessoas mais com a racionalidade mais pura, né, nós ainda enfrentamos momentos e denúncias de preconceitos no seio da nossa universidade, né. No segundo autor, né, a Quebá, né, ele é nascido numa família de longa tradição musical, logo tornou-se um músico completo, estudante incansável, adquiriu um vasto conhecimento da música europeia, da sua época e das gerações anteriores. Absorveu inicialmente o grande repertório de música germânica, mas foi graças à influência das tradições italianas e francesas que sua obra se enriqueceu e se transformou, gerando uma síntese inigualável de multiplicidade de tendências. Por isso, muitos o veem como o maior compositor de todos os tempos. A mensagem que gostaria de deixar já está justamente aí. Bach se transformou-se, ou tornou-se referência, pois, como se diz hoje, ele pensou fora da caixa, bebeu das influências externas e as mesclou com suas raízes para obter resultados formidáveis. É essa a internacionalização qualificada que queremos para a nossa universidade. Não estamos falando aqui de mera mobilidade, mas da criação de autênticos diálogos entre o que é feito aqui e no exterior. Estamos falando de trocas de conhecimentos com aquilo que os melhores desenvolvem nas mais diversas áreas do conhecimento, seja de maneira física ou virtual, mas sempre em busca da excelência. A terceira peça é de Handel. O pai de Handel gostaria que ele fosse advogado, mas conseguiu ter aulas de música e, posteriormente, mudou-se para a Itália. Tornou-se mais tarde uma espécie de músico oficial do rei da Grã-Bretanha, Jorge I. Tem mais de 600 obras e, chamado divino pelos seus contemporâneos, obteve renome mundial pela produtividade e talento. Ele é a nossa referência para lembrar uma faceta importante da nossa proposta de gestão, que é justamente a inovação e o empreendedorismo. No futuro cada vez mais próximo, o emprego, como já vem ocorrendo, será cada vez mais mutável e menos seguro. Caberá a cada um fazer o seu próprio emprego, sendo propositivo e disruptivo, e não passivo e resistente a mudanças. Foi exatamente com esse espírito de buscar sempre o novo e de responder aos desafios que a vida lhe propôs que Handel tornou-se uma lenda da música, um dos grandes compositores de sua época e de todos os tempos. Assim, encerro essa mensagem, nesta noite musical,
desejando que cada um de nós leve para casa, além das belas melodias que ouviremos em seguida, a perseverança do Padre José Maurício, a busca constante por novos limites dentro e fora de seu país, de Bach, e o inconformismo interno que levou Handel a ter uma produção intensa e de inegável qualidade. Somando a esses três fatores, a diversidade, a internacionalização qualificada e o espírito empreendedor, seremos pessoas melhores e poderemos contribuir para a construção de uma universidade e de uma sociedade mais ampla, enriquecedora em todos os aspectos e mais preparada para enfrentar as incertezas do futuro. Obrigado pela atenção. E assim, após a mensagem do magnífico reitor, professor Sandro Valentini, daremos início ao concerto desta noite, numa realização Unesp e PROEX. Antes, pedimos a gentileza aos presentes que desliguem os celulares ou que mantenham em modo silencioso durante o espetáculo. Senhoras e senhores, sob a regência do maestro Lutero Rodrigues, a Orquestra Acadêmica da Unesp e corais do Instituto de Artes da Unesp. Boa noite a todos. Eu tenho bastante prazer em estar aqui hoje e já ouvimos várias referências ao padre José Maurício, nosso querido compositor brasileiro, importantíssimo, por sinal. Eu não vou me alongar muito não, mas eu gostaria apenas de complementar algumas informações que já foram muito bem dadas. Esse ano, justamente o Brasil comemora, ou pelo menos deveria comemorar, os 250 anos de nascimento desse compositor. Né? É uma data redonda. E se nós lembrarmos o que o mundo fez quando deu 250 anos do nascimento de Mozart, foi um barulho mundial, o mundo inteiro. E do padre José Maurício a gente escuta muito pouco. Pois nós não poderíamos deixar de fazer uma obra dele esse ano. E procuramos algumas, acabamos optando por essa, que nos custou um trabalho simplesmente especial, porque ela precisou ser retirada, assim, praticamente dos manuscritos. Não existe gravação nenhuma de referência, nada, absolutamente nada, nenhum trecho dela. Então, é todo um trabalho de reconstrução que nós fizemos. Sobre a peça, eu gostaria de falar um pouco da música muito rapidamente, mas também já mostrando coisas do compositor. O padre José Maurício, nessa altura da vida, 1823, que é a data de composição dessa obra, ele já não vivia, como qualquer músico no Rio de Janeiro, não viviam bons momentos. Nós já estávamos no governo do Dom Pedro I, e a situação caótica do país, que se instalou com revoltas pelo país inteiro, bateu no bolso dos músicos. Os músicos já tiveram grandes dificuldades em receber seus salários, foi uma época terrível. Mas o padre José Maurício continuou
a compor e fazer o seu trabalho adiante. Essa missa, ela é talvez ela é uma das últimas obras do compositor e reflete muito bem toda a sua formação musical. Então, em alguns momentos da missa, a gente tem referências a obras anteriores. O próprio compositor faz referências a obras anteriores dele mesmo. Mas ele também faz homenagens a dois outros grandes compositores. Haydn, que é um compositor realmente importante na história da música, e que dois dos movimentos que nós vamos ter aí, exatamente se temos todos o programa, seria o Qui tollis e o Qui sedis. Esse tema inicial, só a introdução da orquestra, é de Haydn, né? E vamos ter uma mostra da atualização que o padre José Maurício, mesmo sem sair do Rio, jamais, mas ele se atualizava constantemente. Ele tem alguns momentos, pelo menos 2 momentos, em que tem a influência grande de Rossini. Ele faz homenagens a Rossini. Por que Rossini? Rossini dominava o Rio de Janeiro. Nessa época, exatamente as suas óperas eram simplesmente, assim, muito populares. O Rio de Janeiro só queria ouvir Rossini. O padre José Maurício, no Quonian, que é um dos trechos, aquele trecho com solo de tenor, que nós vamos ter já mais perto do final, os aficionados por ópera de Rossini vão reconhecer ali, mas isso aqui é música de Rossini, muito parecida com a música de Rossini, e é mesmo. Mas ele está fazendo com isso, não só uma homenagem a esses grandes compositores, mas como mostrando quão atualizado ele era. Por mais difícil que tenha sido a sua vida, toda a sua trajetória, ele fazia questão de se manter atualizado, sem nunca ter saído do Rio de Janeiro. Ele nunca foi para a Europa, ele nunca saiu do Rio. Nunca saiu do Rio de Janeiro. Ou seja, então, aqui a nossa homenagem sincera a esse grande mestre, e eu espero que todos gostem dessa música que nós, músicos, gostamos muito de ter feito. É uma música boa, de boa qualidade, e tem momentos incríveis, assim, de grande expressão musical, e a gente espera que nós possamos sempre nos lembrar do nosso padre José Maurício Nunes Garcia. Obrigado.
O Menschen, dir täglich singest, dir täglich singest. O Menschen, dir täglich singest, ihr sollt ihr reinen Freude sein. O Menschen, die täglich singest, ihr sollt ihr reinen Freude sein. O Menschen, die täglich singest, ihr sollt ihr reinen Freude sein. Ihr sollt der Engel Freude sein. Ihr sollt der Engel Freude sein. Ihr sollt der Engel Freude sein. Ihr jubilierendes Geschrei, dass Gott mit euch versöhnet sei, hat euch den süßen Trost, hat euch den süßen Trost verkündigt. Ihr jubilierendes Geschrei, dass Gott mit euch versöhnet sei, hat euch den süßen Trost verkündigt. Den süßen Trost hat euch den süßen Trost verkündigt. O Menschen, dir täglich singest, dir täglich singest. O Menschen, dir täglich singest, ihr sollt der Engel Freude sein. O Menschen, die täglich singest, ihr sollt der Engel Freude sein. O Menschen, die täglich singest, ihr sollt der Engel Freude sein. Ihr sollt der Engel Freude sein. Ihr sollt der Engel Freude sein. Ihr sollt der Engel Freude sein.
Hallelujah, hallelujah.